24 de dezembro 5h45 da tarde, Alec, contra o Deus da Bíblia como autor moral do mal asterisco. Preâmbulo. Esta denúncia não se dirige à fé individual nem às experiências pessoais de espiritualidade, mas à figura teológica do Deus bíblico, enquanto autoridade moral absoluta, tal como apresentada nas escrituras judaico-cristãs e proclamada pelas instituições religiosas que delas se valem. O objetivo é examinar a coerência ética dessa divindade à luz de seus próprios atos, e demonstrar que, segundo os critérios morais universalmente aceitos, inclusive os usados pelo próprio cristianismo, tal entidade incorre reiteradamente em práticas atribuídas ao mal, à tirania e ao que a própria teologia cristã denomina demoníaco. E, da definição cristã do mal e do demônio. No cristianismo, considera-se demoníaco aquilo que governa pelo medo, exige submissão incondicional, castiga com sofrimento extremo ou eterno, destrói inocentes, incentiva ou ordena violência, legitima a injustiça em nome de autoridade, reprime a consciência e o questionamento, se impõe como único objeto legítimo de culto. Esta definição é ensinada como verdade absoluta e aplicada a qualquer entidade espiritual que não seja o próprio Deus bíblico. E, da prática atribuída ao Deus da Bíblia. Conforme os próprios textos sagrados. Ordena genocídios completos, incluindo mulheres, crianças e bebês. Justifica a escravidão humana como instituição legítima. Mata crianças para punir pecados de adultos. Endurece corações deliberadamente para justificar punições posteriores. Envia espíritos mentirosos. Declara ser o Criador tanto do bem quanto do mal. Exige sangue, sacrifício e sofrimento como instrumentos de redenção. Condena ao tormento eterno por descrença ou desobediência. Tais atos, quando praticados por qualquer outra entidade, são classificados pela própria doutrina cristã como obra demoníaca. E, da contradição moral absoluta. Aqui se estabelece o núcleo da denúncia. Dedo para a direita, o cristianismo absolve no seu Deus exatamente aquilo que condena como demoníaco em qualquer outro ser. Isso não constitui santidade, mas privilégio teológico de poder. Quando o bem deixa de ser definido por justiça, compaixão e equilíbrio, e passa a ser definido apenas como aquilo que Deus faz, a moral deixa de existir. Resta apenas autoridade imposta, medo institucionalizado e obediência coercitiva. IV, do caráter demiúrgico da divindade bíblica. Diversas correntes filosóficas e espirituais, especialmente gnósticas, identificaram essa figura não como o princípio supremo, mas como um demiurgo. Um governante inferior, ciumento e exclusivista, violento e punitivo, autoproclamado único Deus, sustentado pelo medo e pela ignorância, hostil à autonomia espiritual do ser humano. Esse perfil não corresponde ao absoluto, mas a um arconte do controle, cuja autoridade se mantém pela ameaça e pela culpa. V, da consequência espiritual e social. A aceitação irrestrita dessa figura divina produz normalização da violência religiosa, justificação de atrocidades históricas, supressão da empatia, anulação da consciência moral individual, cultivo do medo como virtude. Demonização de outras espiritualidades. Submissão cega a líderes que se dizem porta-vozes divinos. O perigo não está apenas na teologia, mas no efeito psicológico e social que ela legitima. Vi, da conclusão. À luz de seus próprios atos e segundo os critérios morais que o cristianismo impõe ao mundo, o Deus da Bíblia não se apresenta como o oposto do demônio, mas como o arquétipo máximo daquilo que a própria doutrina chama de demoníaco, legitimado apenas pela posição de poder absoluto. Esta denúncia afirma, portanto, que, se o bem precisa ser imposto pelo medo, sustentado pelo sangue e garantido pela punição eterna, então não é bem, é dominação. E dominação, sob qualquer nome, não é divindade suprema. 24 de dezembro 6h01 da tarde, Alec, o Deus da Bíblia, como o maioral dos demônios cristãos, uma leitura crítica. Dentro da própria lógica teológica cristã, o Deus bíblico assume atributos que, em qualquer outro sistema espiritual, seriam inequivocamente classificados como demoníacos.
Não por insulto gratuito, mas por coerência conceitual. Observe os critérios tradicionais usados pelo cristianismo para definir um demônio. Governa pelo medo. Exige submissão absoluta. Pune com sofrimento eterno, aceita ou ordena mortes de inocentes. Legitima genocídios, escravidão e estupro. Cobra culto exclusivo. Castiga dúvidas e questionamentos. Recompensa a obediência cega, não a consciência. Agora compare com o próprio texto bíblico. O Deus da Bíblia ordena o extermínio de povos inteiros, inclusive bebês. Pune gerações futuras por erros passados. Mata crianças para corrigir adultos. Envia espíritos mentirosos. Endurece corações para depois punir. Cria o mal e assume isso explicitamente. Exige sangue, sacrifício e dor como moeda moral. Se qualquer outra entidade espiritual apresentasse esse histórico, o cristianismo a chamaria de demônio supremo. A contradição central é esta. Dedo para a direita, o cristianismo define como demônio tudo aquilo que seu próprio Deus pratica, mas absolve tais atos apenas porque partem da autoridade máxima. Isso não é santidade, é autoritarismo teológico. O paradoxo moral. Quando o bem é definido apenas como aquilo que Deus faz, a moral deixa de existir. Resta apenas força, medo e obediência. Nesse sentido, o Deus bíblico não é o oposto do demônio, ele é o arquétipo máximo do que o cristianismo chama de demoníaco, revestido de legitimidade institucional. Por isso, muitos estudiosos críticos, gnósticos e filósofos espirituais identificaram essa figura não como o princípio supremo, mas como um demiurgo, um governante inferior, ciumento, violento, que se proclama absoluto. Conclusão simbólica. Chamá-lo de o maioral dos demônios cristãos não é blasfêmia, é aplicar ao próprio texto bíblico os critérios morais que o cristianismo impõe aos outros. E isso revela algo profundo e incômodo. O medo que sustenta o sistema não vem do inferno, mas do próprio trono que se diz divino.